Graça e muita paz, amados. Bom, Hélio Gonçalves falando, no canal Salvos pela Graça. E hoje nós vamos falar bem rapidinho, tá? Sobre dele, para ele e por ele. São todas as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias. Deixa eu ver, tem vários versículos, né? Mas vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia e vamos começar com Romanos, né? Com Romanos 11, de 36, ou melhor, Romanos 11, de 33 a 36. Vamos lá. Romanos 11, de 33 a 36. As pessoas hoje, elas imaginam que as coisas quando vão acontecendo, gripe suína, ebola, enfim, tudo que está acontecendo hoje, ou que já aconteceu, no final dos tempos, diabo que tá, Jesus que está chegando, é o diabo que está não sei o que, né? E a questão maior é essa, é que sem entendimento as pessoas elas não conseguem, sabe, não é por aquilo que realmente as pessoas, que o mundo fala, né? A gente está falando a respeito de que todas as coisas foram criadas por Deus, e foram. Então, quando você fala a respeito de que também coronavírus também foi uma permissão de Deus, muitos escarnecem, acham que não, tá. A Bíblia está dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele. Ele cura, Ele salva, Ele fere, como já foi dito aqui várias vezes. Então, a gente tenta provar isso dentro da palavra de Deus, mas é meio complicado as pessoas entenderem. Porque, na realidade, todas as vezes que a gente fala alguma coisa assim, não, está errado, você é herege. Meu pastor falou que, beleza, mas o meu pastor, que é Jesus Cristo, disse que não é nada disso. Vamos lá. Romanos 11, 33 em diante. Que Deus maravilhoso nós temos. Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como é impossível nós compreendermos suas decisões e seus caminhos. A quem dentre nós, 34, a quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? 35. E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? 36. Cereja do bolo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A glória, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Sem mais delongas, nós vamos agora parar. Vamos ver aqui, temos um livro que é Isaías 45, 7. Vamos lá. Isaías 45, 7. Isaías 45. Isaías 45, 7. Eu crio a luz e as trevas, eu controlo todos os acontecimentos, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Entendeu? Todas essas coisas, tudo Ele criou. Por exemplo, eu vim conhecer a graça depois de 28 anos na pandemia. Na pandemia eu conheci. Então, muitas coisas que durante 28 anos eu nunca ouvi na igreja, durante esse ano eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais, a ouvir mais. Uma das coisas que eu ouvi na igreja também é o seguinte: nada que você ouve na internet, essas pregações, YouTube e tudo mais aí, isso não é de Deus, não. Não é de Deus. O negócio é aqui, ó. Tem que vir aqui, ouvir a palavra, não sei o que, aqui. Lá não, aí tá por fora. Só que a primeira coisa que aconteceu depois, durante essa pandemia, foi exatamente o contrário.
pastores, assistam ao nosso culto online, vou fazer uma live hoje, assim, tudo mais e tal. Dá o número da conta para você fazer um depósito. Aí, a partir do momento que você colabora, aí a bênção vem, entendeu? É desse jeito que funciona. E hoje, o que está acontecendo? Não é de Deus? Foi através daí que eu conheci verdadeiramente muitas coisas que tinha na Bíblia e eu pensava que nem tinha, mesmo lendo várias vezes, aí para mim eu não tinha entendimento. O problema nosso hoje é ler não com zelo como eu fazia, mas com entendimento. Aí sim, compreendeu? Essa pandemia, para muitos, é lógico que de repente ela tem matado, mas até mesmo as pessoas que são de Deus, que foram escolhidas por Deus, que morreram, por simplesmente morreu na carne, só na carne, mas o espírito está com Deus, beleza pura. Então, hoje tem muita corrupção, a gente corta na fila, não sei o quê, que nem eu preguei no vídeo passado, aí eu ministrei sobre Bill e Melinda Gates. Eles têm uma fundação americana, foi alocado, investido 150 milhões de dólares em vacina, que não tem nada a ver com essas vacinas, né? Hoje não, essa daí é só para milionário, segundo ele no próprio site, Fundação Bill e Melinda Gates. Pesquise. Ele diz que é o seguinte: até o final de 2021, esses que são os milionários terão a vacina. Hoje, uma vacina, dependendo da vacina, para o governo sai de 12 a 20 reais cada vacina. Essa aí, provavelmente pode custar até uns 100, mas eles não estão nem aí porque são milionários. Só que, se Deus quiser e tirar o fôlego da vida, da minha vida e da sua vida, já era. Então esses aí podem tomar vacina de 100, 200 reais, cada uma dosezinha ali, 10, 12 vacinas, não tem problema. Se Deus quiser, meu amigo, vai, abençoado, vai. A hora que ele fala, chega, vem pra cá, pronto, acabou a história. Bom, resumindo, eu aprendi muito nessa pandemia e continuo aprendendo, e agora já tem até também esse simples canal, onde na realidade a gente fala coisas que é a minha oração, que ela entre no seu coração de uma tal maneira que desperte alguma coisa em você. Talvez até o que eu estou falando, simples como talvez não seja, não chegue ao ponto. Eu não estou aqui para te converter, te convencer. Eu estou falando o que está escrito. E está escrito, então pronto, acabou. Aí você vai e pesquisa e você vai ver como é que é. Mas não ouça uma outra pessoa falar, é assim. Não, eu, por exemplo, eu sou filho do dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu não preciso de tutores, pastores, líderes para me explicar do jeito que eles querem. É a Bíblia que vai me explicar com entendimento. Eu vou entender tudo direitinho que Deus está querendo. Tá certo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando essa pandemia, coronavírus, segundo o Gates, até o final do ano de 2021, muitos serão salvos. Ele não é Cristo, nem Deus. Agora, para nós, que vivemos aí no SUS ou coisa parecida, aí 2022, 2022 e meio, ou quer dizer, 2023 e meio, um negócio assim, que vai durar essa pandemia. Ele não sabe, nem o próprio Cristo sabe a volta dele, é só Deus mesmo. Então não existe esse negócio. Algumas pessoas estão com medo, mas não, na realidade não é assim que funciona. Eu tenho comigo a palavra de Deus, eu não sou certo, procuro ser, me esforço, certo? Procuro andar no caminho da verdade. Nessas e outras aí, a gente vai ouvindo e vai aprendendo coisas, até mesmo com pessoas que incautas, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, falam coisas que para elas não tem nexo, mas é uma resposta de Deus para nós, como eu falei no vídeo passado, hoje profeta
para mim chegar para a pessoa e falar, olha, Deus manda te dizer que não. Agora, se eu abrir a Bíblia e falar, ó, tá aqui, ó, Deus falou assim, assim, está escrito aqui. Eu estou sendo um profeta. Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, está dizendo lá que a palavra está no seu coração, na sua vida e está na sua boca. Então não existe esse negócio de alguém chegar para você. Não existe mais. Até os anos 70, sim, existiu. Tinha profeta, Isaías, Josué, blá, blá. Teve. Ok, isso para os judeus. Cristo Jesus, após a cruz, ele não veio para os judeus, ele veio para os gentios. Jesus de Nazaré que veio para os judeus. Jesus de Nazaré. Tanto é que o povo daquela época que cria em Jesus de Nazaré eram chamados os nazarenos. E só em 11:26 de Atos é que eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Eu quero dizer para vocês que nós temos que ter plena convicção, eu tenho, que tudo é criado por Deus, é para Deus e Ele tem um propósito em tudo. As pessoas hoje, algumas pessoas, elas creem muito no que o outro homem fala, mas elas não creem no que o homem bíblico, Deus, fala. Ah não, porque não sei o que, vai nas redes sociais, e, enfim. Pensar que o futuro da igreja, que a igreja somos nós, é online. É online, não é igreja de 4 paredes. Atos 17, 24. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Fala que nós somos o templo do Espírito Santo e, na realidade, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Atos 17, 24. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 16 e 17. No mesmo livro, 6, capítulo 6, versículo 16 a 19. E por aí vai. Por aí vai. Através desses livros você vai conseguir mais referências bíblicas, né, sobre o assunto. Então nós temos aí 66 livros. Eu não quero dizer para os irmãos, para os abençoados, que a gente tem que ficar só entre Romanos e Hebreus, que são as 14 epístolas. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ali está exatamente o verdadeiro evangelho. Ah, mas o evangelho de Mateus, não. Mateus, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos. Quando você fala a respeito de Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João está na Bíblia como Novo Testamento. Para se haver um testamento, tem que ter um testador. Então, Jesus, nesses livros, ele ainda estava vivo. Então, como que a gente vai tomar uma chamada Santa Ceia, que não existe, não é bíblico? Não é bíblico. Existe ceia, porque Páscoa é um jantar. Isso existe. Como acontece de você ir receber um testamento de alguém que está vivo? 1 Coríntios, nessa Santa Ceia que eu disse, criada pela igreja, né? Diz lá, 1 Coríntios 11, de 23 em diante. Tomai e comei isso em memória de mim. Memória. Quando ele morresse durante os 3 dias, aí sim eles ficaram 3 dias sem comer. Aí eles jejuaram, entendeu? 3 dias. Marcos capítulo 2, versículo 18 em diante. Marcos 2, 18 em diante. Os fariseus, os discípulos, a turma de Moisés, de João, chegou até Jesus e perguntou para ele, Marcos 2, capítulo 2, versículo 18 em diante. Perguntou para Jesus o seguinte, por que a gente jejua, nós, os fariseus, e os seus discípulos não? Aí Jesus responde, enquanto o noivo, ele faz até coloca
através de uma parábola, ele falava muito a respeito, né? Enquanto o noivo estiver na festa, por que vão ter que jejuar os convidados? Então, se ele habita em você, por que você tem que fazer isso, então? Fala para mim. Estranho, né? Muito estranho. É tudo uma questão de zelo, não. Entendimento. É só quando você for ler essa palavra, você pede uma revelação divina e você vai ver. Você não vai ficar apenas num texto. Porque texto sem contexto é um pretexto para heresia. E batendo em cima dessa tecla, eu quero dizer o seguinte, que às vezes, como a fé não é de todos, que Jesus, quando ele veio, Cristo, Jesus, ele não morreu por todos, ele morreu por muitos. Então hoje não adianta você falar de Cristo para certas pessoas que ela vai torcer o nariz para você. Cristo Jesus, o ressurreto. Ela crê naquilo que ela ouve na igreja, do Cristo de Jesus de Nazaré. Então tá certo, mas ela não lê, ela não pesquisa a Bíblia e tudo mais, e vive aí na pindanga e assim por diante. Então, eu oro para que essas pessoas, elas realmente abram os corações. Porque elas, todas as vezes que ouvem o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, elas torcem o nariz e fecham o coração, elas ficam armadas contra você. Então, quando você fala, parece até que você é o dono da verdade. Mas não é que você é o dono da verdade. Você é filha ou filho do dono da verdade. Nem ovelha você é. Porque isso era no antigo pacto. Você é filho. Gálatas capítulo 4, 5. Você vai ver que ali está escrito que Deus nos considerou como filhos. Ah, não, mas a ovelha está escrito lá no antigo pacto. Eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte. No livro de João, um livro histórico, capítulo 14, versículo 6, está dizendo assim, que Jesus é o caminho, Jesus é a vida, tá certo? Está escrito, beleza, amém, está escrito. Agora, na nova aliança, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de 20 a 22, está escrito, eu sou o novo caminho. Jesus, quer dizer, Cristo, Jesus está dizendo, eu sou o novo caminho. Vê? Então quer dizer que tudo já foi concretizado. Porque quando Cristo na cruz falou assim, tetelestai no grego, ele quis dizer o quê? Está consumado, pronto, acabado. Eu morri por vocês, eu paguei o preço. E hoje as pessoas não. Elas querem pagar o preço porque o que elas estão dizendo? Ah, Jesus, não fez o negócio direito, eu já tenho que pagar para ir para o céu. Ah, que é isso? Aí um abençoado chega para mim, já saindo um pouquinho do contexto, me perdoe, chega para mim e fala assim, domingo, fulano de tal, a esposa teve gêmeos, então, pastor, né, eu vou ter que apresentá-los. Peraí, eu não consegui entender. Apresentar o quê? Para quem? Apresentar os filhos a Deus. Escuta, a Bíblia fala de uma mulher que era estéril. Então, quem deu sanção a ela, o filho, foi Deus. Então ele já conhece, não há necessidade de apresentar. Vai lá numa igreja católica, batismo, joga lá uns pinguinhos d'água em cima lá e tudo mais. Nada disso. Romanos capítulo 6, versículo 3 está dizendo que o nosso batismo foi na cruz, com a morte, na morte de Cristo. Mas é difícil das pessoas entenderem. Quando eu falo pessoas, eu não estou generalizando. Estou dizendo algumas que não, algumas 99%, ponto, vírgula 9, né? Elas não abrem, não lê a palavra fora da igreja, daquilo chamado igreja, né? Que é sinagoga. Ela espera o sacerdote, né? Ler a palavra e interpretar. É por isso que ela vai lá. Então, come qualquer besteira que vier ali. Porque às vezes acontece o seguinte, como um ser humano, eu posso sair de casa, eu sou um pastor, posso sair de casa, eu briguei com os filhos, com a esposa, e vou para a igreja pregar. Um coração, sabe, daquele jeito. E vou pregar. Tá bom. O que vai sair dali? Ali vai sair um monte de groselha e as pessoas que estão lá
me ouvindo? Fala Deus, fala Deus. Olha aí. E eu estou falando um monte de abobrinho, um monte de besteira. Porque eu estou com raiva, estou com ódio no coração, com ira. E é terrível esse tipo de coisa. É terrível, 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 terrível. Mas acontece que é o que né? É como está escrito. Se a fé não é de todos, tem que ser assim. E o princípio, a razão da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo é esse. Que tanto o bem quanto o mal vem de Deus. Não, mas aí é heresia. Você fala que Deus criou o mal. Quando por um acaso Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo do Egito, o que aconteceu? Ele falava para Moisés, ó, vai lá e faz isso, isso e isso. Aí ele, logicamente, que eu já, nas minhas palavras, ia na frente e trancava, mas fechava o coração de Faraó. E quantas vezes ele fez isso? E não libertou o povo do Egito. Porque é o seguinte, isso na minha concepção, é assim, para provar que eu faço todas as coisas como nós já lemos agora, Isaías 47:5, ou Romanos 33, 11 de 33 a 36, que ele faz todas as coisas. Então, para provar que ele é Deus, e não precisa provar nada, mas para mostrar isso na minha concepção, que ele é Deus, então ele faz o bem e depois ele faz o mal, para provar que ele consegue, ele faz todas as coisas, é dele. Mas é difícil algum ser humano entender. Entende aquilo que houve na igreja, sendo que ele é a igreja. E isso me revolta, me entristece. Porque as pessoas, o livro de Provérbios, que é a antiga aliança, antigo pacto, diz que todos os caminhos, o ser humano pensa que todos os caminhos levam a Deus. Não é assim que dizem aí fora? Todos os caminhos levam a Deus? Mas o que Cristo, Jesus, ele disse, Jesus Nazaré disse em João 14,6, que nós lemos agora há pouco, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E é assim que tem que ser. Hoje, Cristo Jesus habita no seu coração, na sua vida. Quando você morrer, a carne vai para o inferno. Inferno o que é mesmo? Sepultura, não é isso? Todos nós vamos para o inferno, para a sepultura, a carne. O espírito volta para Deus. Pronto. Simples assim. Simples. Água não é tão clara quanto isso que a gente está dizendo agora. Não porque eu, Hélio, estou dizendo, é porque está escrito. É claro, mas você tem que ter entendimento, não zelo. Ler por ler. Não a revista Melodia, né, que tem figuras e tudo mais e tal, aí você vê 3 vezes, página por página. Mas a Bíblia não tem, então quer dizer que só aquilo lá vai te dar sono, né? Não é assim que eles dizem, que aconteceu comigo também. Mas se transporta na sua mente, ativamente de Cristo, entra na história, você tem que ver o capítulo todinho, eu já falei sobre isso. Veja o capítulo todinho, não só um versículo. Entra na história. Existem filmes que falam a respeito de que pessoas que viajam no túnel do tempo, viajam no tempo, vai para o passado, futuro e tal, faça a mesma coisa, mas dentro da palavra, só para que você entenda. Essa é a verdade. Deus criou todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, ele tem um propósito. Ah, fulano era tão bom, fulano morreu, nunca fez mal para ninguém e morreu. Ei, vamos pensar assim? Se ele já fez, já cumpriu aquilo que Deus o capacitou, certo? E é uma pessoa boa, antes que o mundo o convença do pecado, do erro, né, que é errar o alvo, o pecado, antes que isso aconteça, Deus o recolhe. Fala, perto de mim só vai ficar gente boa. Acabou. Simples assim também. Mas não. Agora, as demais pessoas, enquanto tem tempo ainda de aprender alguma coisa sobre o Evangelho. Mas não. Enquanto isso, elas vão ficar aqui, nessa terra, nesse mundo aqui, que a gente fala no cósmico, né? Vai ficar sofrendo. Uns para a perdição e outros para a salvação. Isso é que a gente tem que entender, mas é muito difícil. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar
porque é muito extenso isso, uma outra hora nós vamos voltar e nós vamos falar mais a respeito. Vamos ver aqui, deixe-me ver, Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos lá, só para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, ok? Então nós vamos lá, como eu acabei de dizer agora, tá? Aí ele está no Novo Testamento, né? Oh, graça. Que graça, que graça, que graça. Só que ele é um Antigo Testamento. Tudo bem, gente? Então nós vamos lá. Mateus, capítulo 10, versículo 28. A gente lê só um, mas o interessante, o bom de tudo, é você ler todo, você ler o contexto, para você saber o que é, sobre o que está falando. Nós já falamos a respeito de que a gente tem que saber quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Isso aqui eu não tenho muito bem certeza, mas foi o ano correto, mas foi entre 60 e 65 antes de Cristo que foi escrito. Portanto, vamos lá, cadê você? Vamos lá para a gente passar uma pá de cal nisso aqui rapidinho. E não se esqueça, antes porém, não se esqueça, viu? Ative esse sininho aí. Espalhe, inscreva-se e espalhe para os irmãos, vizinhos, porque eu tenho certeza que pelo menos alguma coisinha do que foi dito, alguma coisinha, não precisa ser tudo, é só uma faísquinha, sabe? Que a pessoa ficar na dúvida já daquilo que ela já tem aprendido dentro dessas quatro paredes, já faz com que ela já, opa, vamos pesquisar e é assim que acontece. Agora, se você pegar e ficar trancada aí na sua casa e deixar só que domingo o reverendo, o pastor, o bispo, o apóstolo fale alguma coisa, que às vezes ele está ali é para isso mesmo, às vezes ele está... gente boa, eu conheço muita gente boa aí, muita. Eu conheço, eu tenho testemunho comigo. Mas existem uns sacanas, é aquilo que a Bíblia fala, em 2 Pedro, no capítulo 2, ela fala, são cães gulosos, eles olham para você como se fosse um cifrão, olham para você como uma alma, olha quanta gente que está morrendo aí. Bom, vamos lá, 10:28 de Mateus. Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Antes temam aquele que pode destruir no inferno, né, na sepultura, tanto a alma como o corpo. Ok? Então nós temos que temer exatamente aquele que nos criou, que é detentor do Espírito que habita em nós, não do homem. Então, não, eu vou servir, está servindo ao homem, pensa que fala que não, mas está servindo ao homem. Pastor, o bispo falou, porque não sei o que e tudo mais. Enfim, fique e viva a graça e a paz de Cristo, Jesus ressurreto, aquele que morreu por você e por mim, e continue na graça e na paz. Amém? Até a próxima, e nós vamos conversando aí ao longo de todos os dias. Que Deus continue contigo.